Bom dia a você que está acompanhando o MS1. Estamos ao vivo, dando continuidade à rodada de entrevistas com os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul, cumprindo com o nosso compromisso da Rede Mato Grossense de Comunicação em estar ao lado do eleitor no processo de escolha dos futuros governantes. Abrimos aqui a nossa entrevista e durante 25 minutos esse espaço é destinado para as propostas, para as ideias e análises sobre a viabilidade de alguns pontos dos programas de governo. Você já sabe, mas não custa lembrar, a sequência foi definida por sorteio e com a presença dos representantes de todos os partidos. Hoje o segundo entrevistado é André Potinelli, do MDB. Candidato, muito bom dia. Vamos a um breve histórico da sua carreira. O senhor tem 74 anos, nasceu na Itália, em Viareggio, veio para o Brasil ainda bebê, é médico, foi secretário estadual de saúde, deputado estadual, deputado federal, prefeito de Campo Grande por 2 mandatos consecutivos e governador de Mato Grosso do Sul também por 2 gestões. A gente começa falando sobre o seu plano de governo. Entre as propostas, candidato, está promover a recuperação de perdas educacionais decorrentes, portanto, da pandemia. Como é que o senhor pretende fazer isso? O seu tempo começa a contar a partir de agora. Bruna, bom dia. Telespectadores, bom dia. Educação é investimento absoluto. Através do conhecimento nós podemos vencer na vida. Nós registramos o nosso plano de governo em cartório para que lá fique esculpido. A obrigação do Estado é o 2º grau, o ensino médio. E nele já para oportunizar as crianças que possam ter um emprego, fazer cursos profissionalizantes para que nos 3 anos, 1º, 2º e 3º ano do 2º grau do ensino médio, a criança, a gurizada, já saia instrumentalizada e saia com uma profissão. Esse é um dos planos. Voltarmos a dar os prêmios nas escolas para podermos incentivar as crianças a estudarem, tentar diminuir a evasão escolar e a repetência através de ensinamento com essas modernidades existentes hoje, inovação tecnológica, para que nós possamos, treinando o magistério, especialistas e professores, e treinando a gurizada, eles estarem aptos às modernidades de hoje. O senhor falou sobre evasão escolar e também quero falar sobre abandono, candidato. Dados da organização Todos pela Educação no Brasil, eles mostram que nós tivemos 171% de aumento da evasão escolar no Brasil. Quando a gente fala em abandono, que é um dado que o Estado também consegue verificar a cada ano, nós temos mais de 2.000 estudantes do ensino médio que não voltaram para a escola no ano passado, em 2021. Quando a gente pega um recorte no campo, esse número quase que dobra. Qual é a proposta do senhor para melhorar essa questão, não só na cidade, mas também no campo, que a gente sabe de todas as dificuldades? Nós tivemos, quando eu fui prefeito, uma escola técnico-agrícola que era exemplo. Formava técnicos agrícolas de bom nível. E tudo você faz atraindo a atenção das crianças. Quando você treina bem o magistério, quando você dá oportunidade às crianças, quando você interage com elas, quando você põe a associação de pais e mestres para que nos auxiliem a todos juntos fazermos da criança o nosso espelho, você consegue galvanizar a atenção da criança. Se a criança não se sente estimulada, não se sente prestigiada, ela não está incluída e ela abandona com mais facilidade. Portanto, uma boa atenção do magistério, qualificação dos profissionais, os métodos modernos de tecnologia, inovação tecnológica e ensino profissionalizante deverão fazer com que o aluno tenha mais atenção e não queira abandonar a escola. Esse abandono da escola é algo tão representativo, candidato, que este ano diz que sim, que antes focava muito em denúncias, ele passou a receber denúncia de violência, por exemplo, ele passou a receber denúncia de professores, de vizinhança, de pessoas que estavam ali denunciando que os alunos não estavam indo para a escola, para a gente conseguir entender o quanto isso é representativo. E a evasão não acontece só na escola estadual, como o governo também pode auxiliar o município a diminuir essa evasão dos pequenininhos que estão indo para a escola? O ensino de 1º grau é obrigação do município, já houve uma diferenciação maior, mas você deve atuar em conjunto com os prefeitos e prefeitas para que você interaja também no 1º grau e haja uma interação no 2º grau. A combinação do governo com os municípios para que todos juntos somem seus esforços, capacitação dos professores, atração dos pais, para as associações de pais e mestres interagirem com as crianças, chamar o pai e a mãe para que cuide do seu filho e atrair a atenção da criança premiando-a
Tudo isso, todo esse conjunto de ações pode fazer com que o abandono seja melhor. Fazer com que a escola, aos finais de semana, possa estar aberta à comunidade, para que os pais venham, para que a comunidade venha, para que, através de jogos de dama, jogos de computador, você possa atrair a atenção da pessoa na escola. A escola é o centro que complementa a educação da família para que a nossa criança seja um ser, um brasileiro vencedor na vida. Gostaria de falar sobre um outro assunto que também é bastante urgente, candidato, a fome. A pandemia trouxe o desemprego, diminuiu a renda das pessoas e deixou aquelas famílias mais vulneráveis numa situação ainda mais difícil. A gente tem, inclusive, mostrado aqui o drama de famílias que não têm o que colocar na mesa para suas crianças. O que o senhor pretende mudar, se eleito governador, a partir do ano que vem, imediatamente? A ação social é importantíssima. Nós vimos depois da pandemia, bolichinho, botequinho na periferia da cidade quebrando. Eles vinham, compravam no atacarejo e cobravam R$1 a Coca-Cola mais cara lá no bairro. Por conta de que o sujeito que ia comprar uma Coca-Cola não pagava R$4, R$5 na passagem e ia para o interior. Ia para a cidade, para o centro. Nós vimos que a ação social se faz importante. Através de quê? Através da construção civil, que você abriga muita mão de obra um pouco menos qualificada. Através do Credigente que nós tínhamos. Nós tínhamos uma figura chamada Banco do Povo. O Credigente financiava, naquela época, R$2.000 para aquisição de um carrinho de pipoca, de um carrinho de cachorro-quente, de uma caixa de mecânico para fazer. Então, nós dávamos oportunidade financiando através da Prefeitura e do Governo do Estado pequenos empreendimentos para que saíssem da informalidade para, com apoio contábil e jurídico do Governo do Estado, poderem atuar. É importantíssimo a atuação social pós-pandemia. Já a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse empreendedorismo, linhas de crédito, mas fome não pode esperar, candidato. Fome é urgente, a comida na mesa, são pessoas que não estão se alimentando, que muitas vezes crianças não conseguem ir para a escola, não conseguem ir para o trabalho. Comida na mesa, qual é a proposta do senhor? O Vale Renda fazia isso. Todas as famílias vulneráveis com menos de meio salário mínimo de ganho social tinham por parte do Estado, através do Vale Renda, depósito de dinheiro no banco. Se sentiam clientes do banco e eles podiam tirar o dinheiro e comprar alimentação, roupa, o que lhes fosse necessário. E no caso específico, não tendo emprego e passando fome, eles com o Credigente, com o Vale Renda, tinham o dinheiro do Estado dado na sua conta para que eles Qual é a proposta para o Vale Renda? O Vale Renda, nós tínhamos 60 mil famílias. A população cresceu. Portanto, você tem que dimensionar quais são as famílias que estão passando necessidades. E todas elas têm que ser cadastradas e todas elas emergencialmente... Voltaria no governo do senhor? Voltaria não, voltará. Muito bem. Nós vamos seguir aqui ainda falando sobre essas necessidades. Na sua campanha, o senhor também tem lembrado que o senhor zerou as favelas quando prefeito aqui em Campo Grande. Mas também já disse que isso vai ser muito difícil ser feito em todos os municípios do estado. Então, onde as forças do senhor serão concentradas se eleito? Onde haverá mais famílias vulneráveis. O senhor tem esse levantamento? Os levantamentos são feitos pelos municípios, mas ao entrar no estado, de imediato, nós solicitaremos a cada prefeito que faça o seu levantamento, o seu mapeamento, e através dele nós façamos isso. Eu quero lembrar que nós desfavelamos Sete Quedas, desfavelamos Iguatemi, desfavelamos Ivinhema, desfavelamos Anastácio e Campo Grande. Orgulho nosso. Construímos 17 mil residências e Campo Grande foi a única capital brasileira sem favelas. Orgulho nosso. Voltaram as favelas. Vamos tentar, junto com a prefeita atual, junto com cada prefeito que queira, tendo um levantamento correto, as famílias mais vulneráveis e mais necessitadas. Por exemplo, pai e mãe, 5 filhos, que não tem casa. Você abriga 7 pessoas numa casa. E não o casalzinho que casou hoje. Então tem que ter uma fila, uma hierarquia. Essas seriam as prioridades. As prioridades. Quanto mais gente abrigada num teto, a prioridade primeira. Quanto mais tempo faltando à casa, uma prioridade segunda. Então, critérios para não fazermos injustiça. Vamos falar sobre teto, então. A gente entrar no assunto habitação. A gente tem um déficit aí de dezenas de milhares de famílias sem casa. Em toda a campanha eleitoral, a promessa é vamos reduzir drasticamente ou até mesmo zerar esse déficit. Qual é a proposta do senhor para a habitação? Na prefeitura, eu construí 17 mil casas, zerei as favelas. No governo do estado, eu construí 74 mil casas,
não acabamos com o déficit. Hoje estimado 85 mil unidades. Não é preciso esse número, porque tem prefeituras que não levantaram detalhadamente. Mas nós iremos ao encontro dos prefeitos, somando esforços e recursos para, por exemplo, o prefeito dá o terreno, bem localizado. A Sanesul traz água e esgoto para casa. Através do Fundersul você faz o asfalto. E aí fica a edificação de uma casa de 42 metros quadrados, custa em torno de R$70 mil. Uma casa com piso bonitinho, com banheiro, com tudo. Então, agora só precisa para as famílias de 3 salários mínimos a menos de renda familiar, que são as mais vulneráveis, para que você, Estado, atue. Não há financiamento federal para esse nicho. Portanto, o governo e meu governo, se eu chegar lá, atuarei nas de 0 a 3 salários mínimos como teto, que são as famílias mais vulneráveis. Estas o senhor promete, então, a construção de casas com recursos estaduais? Sim, você tem que pôr recursos estaduais. Através da bancada federal trazer emendas é uma ajuda, através do governo federal, mas o governo federal financia Casa Verde e Amarela, de 4 salários mínimos acima, através do FGTS, através do crédito associativo. O governo do estado tem que investir nas famílias mais pobres. 3 salários mínimos abaixo não tem financiamento em nenhum lugar. Então o estado tem que entrar. Nós vamos falar sobre saúde daqui a pouquinho também, porque 2 anos de pandemia mexeram com a saúde da população. Mas antes disso, eu vou sortear aqui, candidato, uma das perguntas que foram encaminhadas. Eu lembro que elas têm uma neutralidade, elas poderiam ser feitas a qualquer candidato aqui. Durante a nossa conversa, 3 serão lidas ao senhor, tá bom? Aqui no telão nós já temos os números. E a primeira vai ser a pergunta de número 4, ela vai aparecer no telão. O agronegócio é uma das principais atividades econômicas em MS. Com a guerra na Ucrânia, a disposição de fertilizantes ficou cara e difícil. Pergunto, no seu governo, qual é a proposta para que esse problema de acesso a este importante insumo não ocorra novamente? É o Bosco Pérez, de Campo Grande. Inicio já? Sim. Bom, nós tivemos em meu governo incentivos fiscais e tributários para que a fábrica de fertilizantes lá em Três Lagoas fosse instalada. O governo federal não deu término. O governo do estado tem que fazer valer a sua voz e dizer, tem que terminar essa fábrica. Ela supriria todos os fertilizantes nitrogenados que o estado de Mato Grosso do Sul tem. Não acabando a fábrica, você tem que entrar com alternativas para comprar. Você tem que trazer, através da hidrovia Paraguai, os insumos que podem vir do sul da Argentina e do Uruguai, que lá tem fertilizantes para ser suprido o nosso estado. E o estado tem que ir atrás das atividades que precisam. O agronegócio é importantíssimo e sem fertilizantes não se produz. Candidato, eu sei que o senhor já falou sobre isso em outras plataformas, até mesmo para os nossos colegas aqui da Rede Mato Grossense de Comunicação, mas nós vamos falar sobre a situação do senhor na Justiça. Nós entendemos que este é o momento que o senhor tem a chance de falar diretamente com o público do MS1 que está nos acompanhando ao vivo aqui em todo o estado. Os processos em que o senhor é acusado te levaram à prisão 2 vezes. Na segunda vez, o senhor ficou preso por 5 meses. Eles continuam correndo na justiça e aguardam, portanto, o julgamento. São 7 ações ao todo, entre elas ações de lavagem de dinheiro e desvio de recurso público. Isso, de alguma forma, não coloca em xeque a credibilidade do senhor como gestor público? Não. Eu não tenho nenhuma condenação até o dia de hoje. Nem em primeira instância. As ações cíveis concernentes. Você roubou no aquário. Ficou provado através de perícias que eu não roubei no aquário. Ainda corre criminal. As ações cíveis todas foram quase todas respondidas e todas absolvido, digamos assim. O inquérito continua, que vai me deixar provar pela segunda vez o que eu dizia. Eu sou inocente, nunca pratiquei mal feito algum e isso será provado. Volto a repetir, não tenho nenhuma condenação em primeira instância no dia de hoje. Reverberaram, reiniciaram, recomeçaram, requentaram uma série de acusações. Ao término delas, eu serei provado, como em algumas já provei, que sou inocente, e reiniciaram.
Depois de provado que eu sou inocente de uma ação, fazem a mesma ação de outra forma. Então, é tranquilidade absoluta, porque a minha consciência está tranquila nesse sentido. Na pesquisa encomendada pela TV Morena, o senhor teve o mais alto índice de rejeição entre os candidatos. Como é que o senhor pretende reverter a opinião daqueles eleitores que disseram que não votam no senhor de maneira alguma? Bom, para quem tinha 49% de rejeição há 2 anos atrás, e que hoje apresenta rejeição em torno de 20%, foi porque os esclarecimentos à verdade e não fugir do debate como eu não fujo, mostraram que a verdade está ao meu lado. Então, a rejeição em torno de 20%. O segundo colocado está com 19%, o terceiro está com 14%. Estão todos mesmos. E ao término das afirmações, mostrarei que a minha rejeição vai ser inferior. Vamos falar do lado da aceitação. O lado da aceitação me põe 5 a 8 pontos percentuais à frente do segundo colocado. Candidato, depois de 8 anos no governo, na sequência o senhor não conseguiu eleger o seu sucessor. A maioria dos eleitores votaram pela mudança. Depois de 8 anos, o senhor se coloca como candidato mais uma vez e fala em renovação. Quem disse a renovação foi o povo. Foram me buscar e insistiram comigo. Disseram, precisamos do André de volta para ele resolver. Porque o único que tinha resolvido até então era o André. O único que tinha feito mais casas, o único que tinha feito mais quilômetros de estrada, o único que tinha feito vale renda, o único que tinha 100 mil famílias na ação social. Hoje o governo tem 100 mil famílias na ação social. E a população é muito maior do que era no meu tempo. Portanto, foram me buscar, por quê? Porque estavam com saudades do André. Estavam com saudades do André por quê? Porque o André foi considerado o melhor governador até o momento. E eu espero que, ao chegar ao governo, eu possa suplantar o índice de aceitação que eu tinha, trabalhando muito, trabalhando firme, trabalhando, de forma competente, com equipe nova. Na saúde, um assunto que a gente entra agora, uma das situações que mais desgastam a população é a falta de medicamento. Dever dos governos federal, estadual e municipal, e um dever que nem sempre ele é cumprido da melhor maneira. Exemplo disso a gente tem mostrado nos nossos telejornais, de pessoas que já tinham uma determinação na justiça, que recorrem, na verdade, à justiça para conseguir um medicamento ou um insumo, tem essa decisão e ainda assim precisa colocar a mão no bolso para garantir qualidade à vida. Como é que o senhor muda essa situação? Por isso que tem que se dar o dever a quem dê direito. Medicação de alto custo, obrigação da prefeitura, não é do governo do estado. Mas eu, em meu governo, é só buscar os índices da época, nunca deixei faltar, como governador, remédio nos postos municipais. A ponto, quando o Bernal foi candidato, deu um problema nessa licitação e ele era prefeito, eu enchi um furgão de medicamento e levei-o e doei-o à prefeitura. O que precisa, porque saúde em tese é municipalizada e a obrigação maior é da prefeita atual aqui e dos prefeitos nos municípios. Eu, médico, e eu, ex-secretário de saúde, vou auxiliar aos prefeitos para que eles possam dar atendimento. Mas, se eleito governador, o senhor vai precisar resolver essa situação da vinda de muita gente para buscar atendimento na capital. Claro, nem estou falando muito de especialidades, porque em algumas situações a capital é referência no tratamento mesmo. Muitos planos de governo tratam isso como prioridade. O que é que do senhor tem de diferente para resolver essa situação das pessoas virem até a capital buscando atendimento? Saúde, como eu disse, em tese é municipalizada. 40% dos internamentos aqui em Campo Grande são do interior. Metade desse eu acho que pode ser resolvidos. De que forma? Quando eu fui secretário de Estado de Saúde, quem fez a regionalização da saúde, geograficamente falando, fui eu. Amambai, Paranaíba, Nova Andradina, Naviraí, Coxim, Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, eram regionais geográficas. Por que Amambai? Porque vem Aral Moreira e Coronel Sapucaí para lá. Se você dotar de instrumentos estas cidades regionais, você faz com que lá se resolva coisas que às vezes vêm para cá. Vou dar um exemplo. Você tem que vacinar. Eu, médico, recomendo vacinação absoluta de uma forma integral. Você, com educação em saúde e higiene, você evita 80% das doenças. Aí sobram as doenças, hipertensão, diabetes, as doenças da idade, as coronariopatias, as doenças do coração e os cânceres. Você tem que pôr nesses 12 regionais o que tem em Campo Grande. Lá em Amambai,
raio-x de alta potência, um mamógrafo, um ultrassonógrafo de alta resolutividade, uma ressonância magnética. Mas como vai pôr lá? Vai pôr lá. O governo do estado compra e põe os aparelhos lá. O governo paga 4 técnicos para fazer os exames. Quem faz exame aqui em Campo Grande são os técnicos. E depois ele põe no computador e o médico laudista dá o diagnóstico. Não precisa nem o médico laudista estar lá. Então, eu vou dar um exemplo. Uma senhora faz mamografia lá em Amambai. Põe o resultado da mamografia, que o técnico tem que treinar bem feito. O prefeito paga. O prefeito paga o técnico. Paga o técnico. O governo compra todos os equipamentos e põe lá. E em parceria, técnicos do governo e técnicos do município fazem os exames e põem na tela. Aqui numa central, na Secretaria de Saúde, diz, olha, essa mamografia tem um nódulo calcificado, não tem vascularização, não é câncer. Não precisa vir para cá. Você dá resolutividade lá. Você tem que levar a saúde mais perto do cidadão. Se você prevenir com saúde, educação, higiene e vacina, sobram as doenças da idade. Você evita 20% de vinda do interior para Campo Grande. Candidato, nós estamos chegando aos 20 minutos de entrevista. Eu tenho que abrir mais 2 perguntas dos nossos telespectadores. Deixa eu abrir aqui no telão, a número 4 já foi. Agora é a pergunta de número 2. Ela vai crescer no telão, vou ler para o senhor e para o público de casa. Em 2018, o ICMS ecológico destinou em torno de 78 milhões, priorizando também os municípios onde houvesse população indígena. Os recursos podem até ter chegado, mas os povos não perceberam a efetividade da aplicação deste valor. Se eleito, o que o senhor pensa sobre a aplicação do ICMS ecológico para que ele mude de alguma maneira a situação nas aldeias indígenas? Esse é o questionamento do Anísio Guató, de Corumbá. Conheço o Anísio, foi até candidato. Na realidade, o ICMS ecológico destina recursos àqueles que têm APAs, que têm áreas permanentes de preservação. Às vezes, o município não tem indígena. Por exemplo, vai para Alcinópolis, é um dos que mais recebem por ICMS ecológico. Não tem índio lá. É que tem área de preservação em alguns lugares também. Sim, né? Então o ICMS ecológico não prioriza as questões indígenas. Como é que nós priorizamos no nosso governo as questões indígenas? Nós compramos patrulhas mecanizadas para todas as aldeias indígenas. O governo André Putinelli deu 173 patrulhas para os indígenas, aldeias, e para isso. Proposta para o futuro. Cada 150 famílias de uma aldeia terá uma patrulha mecanizada comprada pelo governo do estado. O que eu fiz no meu governo? Aldeia produtiva. Nós dávamos sementes, insumos, calcário, ensinamento técnico, extensão rural, para que eles aprendessem a plantar. Fornecíamos os mudas e garantíamos a comercialização. E isso nós volta a ser eleito? Nós vamos praticar isto. Toda aldeia indígena, todo assentamento vai ter a cada 150 famílias uma patrulha mecanizada. Muito comprada bem. pelo governo. Candidato, nós estamos perto do fim. Eu estava aqui já mexendo e coloquei os papéis novamente para que o público de casa pudesse ver a retirada do papelzinho. Esse aqui é a de número 3. É a nossa última questão que vem do telespectador do MS1. Qual a proposta para incentivar a cultura para dar mais oportunidades aos artistas da terra regionais? Graziele Vieira, da capital. Quero lembrar que no meu governo nós incentivamos a cultura, por exemplo, dos músicos. Nós fizemos CD e DVD para todos os músicos de qualquer município do nosso estado. Nós gravamos para eles. O artista, músico lá de Japorã, temos gravado. Mas a cultura não é só música. A cultura é dança, a cultura é artesanato, a cultura é a escrita. Nós patrocinamos os livros para os nossos escritores, nós patrocinamos dança. O que precisa fazer na cultura? Fazer com que o FIC, Fundo de Investimento à Cultura, tenha, e eu prometi, triplicado os valores nominais dos recursos. Escrevi na minha proposta e assinei. E que a Fundação de Cultura possa ter duplicado o orçamento. Só se faz cultura com estimulação a todos os artistas de todas as categorias, artesanato, dança, escritor, música e dinheiro.
Eu tenho uma última pergunta para o senhor, provavelmente pelo nosso tempo. Eu quero falar sobre os impostos. A redução do ICMS do combustível de 30 para 17 na gasolina deu um alívio para muita gente, mas a gente sabe que existe uma ação no STF que questiona essa redução do teto em 17. Caso eleito, qual vai ser o posicionamento do senhor em relação a isso? Os tributos foram aumentados no atual governo. IPVA era 2,5, foi para 3,5. O ITCMS, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis e Doações, passou de 3 para 4 e de 6 para 8. Taxaram os carros de 16, 17, 18, 19 e 20 anos. O Fundersul subiu sobremaneira. Qual é a sua proposta, candidato? A proposta é de, no primeiro ano, vou manter como está. No meu mandato, nos 4 anos, não sobe imposto nenhum. Primeiro ponto. Nenhum imposto vai subir no governo do André. E, se possível, a partir do segundo ano, terceiro e quarto, se nós não desonerarmos a carga tributária, eu não serei considerado o melhor governador do estado de Mato Grosso do Sul. E quero ser considerado. Portanto, se eu não tiver uma equipe competente para reduzir os tributos e impostos, vão dar tchau e benção, André. E eu quero ser lembrado como o melhor governador que o estado já teve. Vou montar uma equipe competente. Não vou subir nenhum tipo de imposto e, se possível, a partir do segundo, terceiro e quarto ano, diminuir a carga tributária. Qual carga tributária? ICMS sobre as commodities via Fundersul. O IPVA era 2,5 no meu governo, foi para 3,5, agora no ano eleitoral foi para 3. Vai voltar a 2,5. Encerramos os nossos 25 minutos, candidato. E agora o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Obrigado, Bruna. Obrigado, TV Moreno. Obrigado a você, telespectador. Eu vou prometer uma única coisa a você. Eu vou trabalhar. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. Quero ser considerado, ao término dos meus 4 anos de mandato, o melhor governador que o estado de Mato Grosso do Sul já teve. E, para isso, tenho que trabalhar muito. Mas não só trabalhar muito. Trabalhar com competência. O desafio é de mim para, com a minha equipe, atendermos a você. Eu vou me determinar e vou conseguir ser, no seu conceito, o melhor governador que o estado de Mato Grosso do Sul já teve. Um abraço a todos. Muito obrigada, candidato, pela sua entrevista. Amanhã, a partir das 11h10, nós teremos aqui a entrevista com o candidato Magno Souza, do PCO. São 11h36. Evelyn, eu volto com você aí nessa reta final do MS1. Até amanhã.